Olá, leitores e, neste caso, ouvintes do Correio do Povo. O podcast Matriz está apresentando os candidatos e candidatas à vice-prefeitura de Porto Alegre. E eu digo que apresenta porque os cabeças de chapa são velhos conhecidos do eleitorado porto-alegrense. Os vices, nem tanto. Porém, hoje recebemos aquele que deve ser o mais familiar dentre os vices das 4 principais candidaturas na capital. Afinal, Thiago Duarte, vice na chapa de Juliana Brizola, foi vereador de Porto Alegre e é deputado estadual. Seja bem-vindo ao Matriz, Thiago. Obrigado, é uma satisfação poder estar conversando com vocês aqui, com todos os radioouvintes. Bom, doutor Thiago, como eu te adiantei para os nossos ouvintes e leitores, a gente está apresentando, então eu gostaria que nesse primeiro momento o senhor fizesse uma apresentação, falasse da sua trajetória antes de entrar na política e respondesse quem é doutor Thiago Duarte. Eu sou um médico que está parlamentar, né? Eu tenho uma carreira como médico dedicado à medicina, dedicado a cuidar das pessoas. Na verdade, eu tenho uma biformação, eu fiz medicina e depois eu fiz direito. E como médico, dentro da minha especialidade, eu sou clínico e gineco-obstetra, eu tenho uma carreira aí de 10 mil partos, em torno de 10 mil partos já realizados. Eu nasci em Porto Alegre, a nossa chapa, minha e da Juliana, é a única chapa de 2 porto-alegrenses, né? As outras chapas nenhuma tem 2 porto-alegrenses, né? Nasci no Hospital Ernesto Dornelles, sou filho de um brigadiano com uma professora, né? O pai era brigadiano na época. Depois o pai fez concurso para o Ministério Público, acabou sendo promotor, e nós moramos em Canela, Osório e Passo Fundo, mas logo cedo, já na 5ª série do ensino fundamental, eu já voltei para Porto Alegre e aí terminei o meu estudo no Rosário. Aí prestei vestibular para medicina na Universidade Federal, passei, né, cursei a medicina, e quando eu iniciei a residência médica em gineco-obstetrícia no Hospital Presidente Vargas, em Porto Alegre, né, eu iniciei paralelamente o curso de Direito na PUC. Nessa época, eu, junto com a residência, eu prestei concurso para professor universitário da URGS, pro direito. Eu dava aula de medicina legal pro direito e, ao mesmo tempo, cursava direito na PUC, né? Então, um paradoxo muito interessante, assim. Terminei o curso de medicina, né? Eu terminei a residência de gineco-obstetrícia no Hospital Presidente Vargas e já prestei concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, né? E acabei aprovado no concurso em 1999, no século passado. E aí, quando eu fui assumir o concurso, né, quem geria a Secretaria da Saúde naquele momento, né, era uma administração do PT, vislumbrou que eu já era um médico que buscava justiça para os pacientes, que criava algumas dificuldades. Então o objetivo deles foi que eu nem assumisse concurso, né? Eles me propuseram para assumir no lugar mais distante do centro da cidade, que era o Lamy, mesmo tendo vaga no centro. Aí eu digo, tá, mas tem locais mais próximos para eu assumir? Não, ou o senhor assume no Lamy ou o senhor não vai assumir. O senhor pode se exonerar aqui. Eu digo, não, eu vou assumir. E aí eu acabei indo para o Lamy. Aí eu fui para o Lamy, continuei, não tinha filiação partidária nenhuma, mas continuei questionando muitas coisas que estavam erradas na saúde, a grande maioria delas que continua errada na saúde hoje. Infelizmente. E aí, em 2003, um grupo de pacientes acabou me convencendo lá no Lamy a concorrer a vereador. 2003, isso. Eu resisti bastante, eu dizia, não, meu negócio não é política, eu sou médico, eu não quero, não tenho filiação partidária, não quero a política. Mas aí acabou a insistência sendo muito grande, eu acabei concorrendo em 2004, né? Foi a grande virada de Porto Alegre, né, com uma vitória retumbante do Fogaça, né, que fez uma grande mudança na cidade de Porto Alegre. Eu acho que tem 2 prefeitos de Porto Alegre, tem 3 prefeitos de Porto Alegre que eu acho que são emblemáticos, né? O primeiro é o Brizola, que deu uma oportunidade para minha família
Depois, em outro momento, eu posso conversar sobre isso. O segundo foi João Antônio Dib, que valorizou os serviços públicos, principalmente o DEMAI, tão estragado hoje pela atual administração. E o terceiro foi Fogaça. Então, acho que esses são os grandes prefeitos que eu vi da cidade. E aí, na primeira gestão do Fogaça, eu fiz uma votação pequena, foi 2.495 votos, e acabou assumindo a Secretaria da Saúde naquela época, o melhor secretário da Saúde de Porto Alegre que eu vi atuar, que foi o Dr. Pedro Gus, que coincidentemente tinha sido meu paraninfo na Faculdade de Medicina. Tinha sido professor homenageado e paraninfo da nossa turma. E daí, quando eu vi que ele assumiu, eu fui falar com ele. E aí, doutor Pedro, eu tenho algumas ideias que se o senhor quiser oportunizar, que a gente converse. Eu disse, sim, quero. Mas antes de conversar qualquer coisa, eu só quero te dizer uma coisa. Tu está trabalhando em qual posto? Eu disse, estou trabalhando lá no Lami. Então, tu vai fazer o seguinte, tu a partir de hoje passa a ser coordenador de todo o distrito sanitário. Eu digo, doutor Pedro, não quero isso, tenho outras coisas, outras metas, outras coisas a fazer. Não, mas tu não tem não. Uma convocação. Tu já sai daqui, mas eu não quero. Não tem não. Tu já sai daqui e tu vai ser gerente distrital de saúde da Restinga Extremo Sul. E aí foi a função, como funcionário da prefeitura, que eu exerci por 3 anos. Então, além de atender nos postos, eu acabei gerenciando aquela região. Dr. Pedro foi um secretário emblemático. Ele foi o secretário da saúde que mais chamou médicos da história. Ele chamou 245 médicos em uma vez só. Ele revolucionou com o mutirão de consultas e cirurgias que nós vamos fazer agora. Eu e a Juliana Brizola, nós vamos fazer isso na prefeitura. Ele zerou a demanda reprimida, que era maior naquela oportunidade daquela década. Agora, de novo, é a maior dessa última década. Nós vamos zerar com o mutirão de consultas e cirurgias. Nós vamos reeditar esse mutirão. O Dr. Pedro fez planejamento familiar. Foi com ele que eu aprendi a usar os métodos contraceptivos mais efetivos e eficazes para evitar a gravidez indesejada. E a gente, naquela época, introduziu um implante subcutâneo, né, que é uma grande alternativa, principalmente para as adolescentes. Ele é liberado, a quantidade de hormônio é muito pequena, ela é liberada na corrente sanguínea, ele é mais efetivo e eficaz, evita a gravidez por 3 anos. E o Dr. Pedro levou humanidade ao atendimento. Levou, por exemplo, ecografia obstétrica para gestante no posto de saúde. Hoje as gestantes dos postos de saúde muitas vezes não têm acesso a um pré-natal adequado e não conseguem nem fazer uma ecografia durante a gravidez, né? Então, o Dr. Pedro, ele humanizou, democratizou, melhorou e ampliou o acesso à saúde em Porto Alegre. Foi um secretário emblemático e que a gente possa ter a condição, né, que a gente possa ter a felicidade de poder reeditar uma gestão como foi a do Dr. Pedro. Uhum. E aí, em decorrência disso, acabei concorrendo em 2008, né? Tudo isso na época pelo PDT ainda. Obtive 6.100 votos, mas fiquei como primeiro suplente, porque o quociente eleitoral foi muito alto. Uhum. Eu fiquei como 21º mais votado, mas fiquei como primeiro suplente. Atualmente seria facilmente eleito com essa votação, né? A tendência é que sim. E aí naquela eleição eu fiquei como primeiro suplente, a Juliana foi a mais votada já naquela época, e 2 anos depois, a Juliana concorre a deputada estadual. E eu ajudei a Juliana porque eu estava diretamente interessado, porque eu seria vereador titular, o que acabou acontecendo. Uhum. A Juliana fez 60 mil votos naquela oportunidade, 30 mil votos em Porto Alegre, 15 mil votos na Zonal 160 e 161, que são as zonais que eu tenho trabalho desenvolvido. Sim. E daí, de lá para cá, segui os mandatos parlamentares, 2012,
Aí a gente saiu de 6.100 para 11.935, fui o quarto mais votado na cidade, e 2016, que eu fui o segundo mais votado da cidade, com 12.669. E aí depois os 2 mandatos agora de deputado estadual. Uhum. Sempre com sede em Porto Alegre. Sim. O senhor é um ex-pedetista, né? E gostaria que você falasse, a minha próxima pergunta seria como foi o processo para aceitar ser vice. Mas eu vou colocar antes essa questão do que o senhor falou do Brizola, que ele ajudou sua família. Conta essa história pra gente. O Brizola, eu sou um trabalhista convicto e um brizolista, sem nenhuma dúvida, né? O Brizola, pouca gente sabe que o Brizola foi prefeito de Porto Alegre, né? Todo mundo sabe da trajetória do Brizola como governador do estado, mas como prefeito de Porto Alegre, na década de 50, o Brizola tinha um lema que é extremamente atual. Hoje nós temos 8.000 crianças em Porto Alegre em idade escolar fora da escola. O lema do Brizola na década de 50 foi o seguinte: nenhuma criança sem escola. Em 2 anos, ele zerou o déficit de vaga na educação em Porto Alegre. E é isso que nós vamos fazer agora. A Juliana vai reeditar isso, né? O Brizola é uma história que eu tenho muito orgulho. Eu venho de uma família muito pobre de Esteio. O pai faleceu, seu pai, muito cedo, e ele vinha com a avó para Porto Alegre para ser ambulante no centro de Porto Alegre. E aí ele vinha sempre com o livro embaixo do braço, ele tinha 7 para 8 anos, e aí a avó ouviu de uma outra ambulante no centro da cidade o seguinte: olha, esse teu filho está sempre carregando um livrinho embaixo do braço, leve ele do lado de um prédio que tem do mercado público, ali do lado do mercado público, lá tem um cara que distribui bolsa de estudo. Pode ser que ele goste desse teu filho e dê uma bolsa de estudo para ele. Aí a avó pegou o pai, foi nesse prédio que tem do lado do mercado público, esse prédio é a prefeitura. O cara que distribuía a bolsa lá era o prefeito, e o nome do prefeito era Leonel de Moura Brizola. O pai obteve uma bolsa para o ensino fundamental, depois para o ensino médio, e com isso ele prestou serviço, ele conseguiu prestar concurso para a Brigada Militar, foi aprovado, e aí é o resto da história que eu te contei. Então, o que fez toda a diferença na trajetória da nossa família, o que me oportunizou ser médico, ser advogado, o que possibilitou que a gente pudesse ter oportunidades, foi a bolsa que o meu pai ganhou do prefeito de Porto Alegre. E é isso que nós vamos resgatar nessa eleição. E foi por isso que o senhor começou sua trajetória política no PDT, por causa do Brizola? Foi por isso. O pai sempre teve muita gratidão com o Brizola, né? Na nossa casa, na Tristeza ali, né, na Maritota, o pai, em cada peça da casa, tinha uma foto do Brizola, né? Hoje no meu gabinete eu tenho foto do pai com o Brizola, né? Então ele foi o verdadeiro apóstolo da educação nacional, ele acreditou na educação, né? Ele entendeu, ele foi a primeira pessoa que entendeu que através da educação a gente pode mudar a sociedade, a gente pode dar oportunidade para as pessoas, e é isso que nós vamos fazer na Prefeitura de Porto Alegre. Como é que foi o processo para o senhor ser vice? Porque o senhor tinha uma pré-candidatura, né, desde o ano passado, bem postada, e até ali já estava no período de convenções, as chapas já estavam começando a ser definidas para daí vir o acordo teu com a Juliana, né? Me conta como é que foi esse processo, o que foi conversado ali nessa situação? Houve uma série de situações que permearam todo esse processo. Primeiro, é a combinação prévia que a União Brasil tinha com o PDT, que eu tinha com a Juliana, de nós estarmos pacto pela cidade, despojado de vaidades. A cidade está acima de nós.
As pessoas que moram em Porto Alegre são mais importantes que nós. Então, o pacto que a gente estabeleceu de nós estarmos juntos nessa eleição pelo bem de Porto Alegre. Pelo bem de Porto Alegre. Então, essa foi a primeira questão. E aí, as coisas acabaram avançando, né? Houve intercedências, houveram grupos ligados às duas candidaturas que estão postas aí junto conosco, que tentaram interferir internamente no União Brasil para que eu não fosse candidato, para que ela não fosse candidato, porque tem muitos interesses em jogo aqui, e não são interesses das pessoas que moram em Porto Alegre. Tem muitos interesses escusos nessa eleição. Tem muito interesse escuso nessa eleição. Então, tanto de um lado, de extrema direita, quanto de extrema esquerda, se mexeram ao longo desse processo, primeiro para que nós não estivéssemos juntos, e depois para sabotar a nossa perspectiva de participar de uma eleição com o objetivo de atuar na cidade. Para beneficiar outros candidatos. Para beneficiar outros candidatos, para beneficiar outros interesses. Para beneficiar outros interesses. Está todo mundo sabendo aí que a cidade está eivada de problema. Tem muito problema aí, né? Não é a troco de nada que a secretária da Educação foi presa. Foi presa, né? Tem denúncia no DEMAI de incompetência e de desvio de recurso público, tem recurso na Secretaria tem problema na Secretaria de Educação de incompetência e desvio de recurso público, são mais de 100 milhões. Então, tem em todas as áreas, aonde tu levanta tem um cabritinho. Então, isso tem muito interesse envolvido. Então, não há... O status quo não quer que uma candidatura que não tenha rabo preso participe da eleição. Essa é a verdade. Isso é o que está colocado na cidade. Então, o que a gente propôs, o que a gente está propondo para a cidade é uma chapa, é uma candidatura de prefeito e vice que vai dialogar transversalmente com a cidade, que vai dialogar com os problemas da cidade, os problemas crônicos da cidade, que vai dialogar com a cidade com a falta de cuidado que a cidade teve. O zelador sumiu. No meio do processo, o zelador sumiu. Onde é que estava o zelador? Então, são problemas na defesa da cidade, 64 quilômetros de diques e anteparos, que romperam. O dique do Sarandi está aí para mostrar isso. São 20 casas de bomba que não funcionaram. Não tinham gerador e o equipamento, aquele de controle, estava abaixo do nível da água. O próprio prefeito, na outra vez concorreu e disse, olha, se o prefeito da cidade não cuidar das casas de bomba para que não ocorram os alagamentos, troca de prefeito. É o que a cidade tem que fazer. Na educação, nós temos 8 mil crianças fora da escola. Nós temos 6 creches inacabadas, que era para ter sido terminada pelo prefeito quando ele era vice-prefeito na Copa do Mundo. Não fez. Nós vamos fazer. Nós temos um compromisso de fazer. Né? Nós temos um compromisso de zerar a corrupção. São 100 milhões de reais desviados. Ferrari não é barato. Ferrari não é barato. Tinha Ferrari na garagem, comprou casa. A secretária comprou casa com dinheiro vivo. Com dinheiro que saiu da empresa da corrupção. Mas isso não sou eu que estou dizendo, isso é o Ministério Público que disse. E na saúde nem se fala. A maior demanda reprimida dos últimos 10 anos, as pessoas morrendo, doenças curáveis se tornando doenças incuráveis, as pessoas ficando aleijadas na traumato-ortopedia. É uma vergonha. O Estado contratualizou com o Hospital da Restinga 480 cirurgias para serem realizadas entre maio de 2022 e junho de 2023. Foram realizadas 30. De 480 foram realizadas 30. Então, se isso não é má gestão, se isso não é incompetência, eu não sei o que é. Não sei o que é.
Bom, já que estamos falando dos problemas da cidade, eu te pergunto quais são os principais desafios de Porto Alegre? Eu acho que cada área, o primeiro desafio, o prioritário, o número 0 é a defesa da cidade. Então nós vamos fazer uma grande revisão dos 64 quilômetros de diques e anteparos. Nós vamos colocar 2 geradores em cada uma das 20 casas de bomba e nós vamos levantar os equipamentos elétricos ali das casas de bomba que fazem com que elas funcionem. Com que dinheiro? Com os 361 milhões que tem no DEMAI e que o prefeito não utilizou nada em 2023 para fazer defesa da cidade. Tem 361 milhões. Esse é o balanço do DEMAI de 2023. Nós vamos usar esse dinheiro, parte desse dinheiro, não precisa nem usar todo. Nós vamos usar parte desse dinheiro para fazer isso. Essa é a primeira coisa. Na saúde, nós vamos em 6 meses zerar a demanda reprimida de consultas e cirurgias. Vou dizer de novo. Em 6 meses, nós vamos zerar a demanda de consultas e cirurgias em Porto Alegre. Como foi feito no governo Fogaça, quando o secretário era o Dr. Pedro Gus. Não adianta botar advogado para gerenciar a saúde. Tem que ser médico. Tem que ser alguém da área da saúde. Então, na saúde, essa é a demanda reprimida. Nós vamos ampliar o 3º turno de atendimento nos postos. Nós vamos acolher o pessoal do IMESF, que o Marquesan, que a gestão anterior acabou terminando o IMESF, mas que quem botou para a rua foi o Melo. Nós vamos acolher o pessoal do IMESF. Nós vamos paulatinamente avançar para o piso da enfermagem. Nós vamos ter a proporcionalidade nas horas do médico. Hoje o médico não é atrativo para ele fazer 40 horas, porque ele ganha menos fazendo 40 horas do que 20. Então nós temos um plano na saúde factível. E na educação, nós com dinheiro, com 100 milhões da corrupção, nós vamos zerar as crianças sem escola. E nós vamos 100 milhões. E nós vamos avançar para a escola de tempo integral do Brizola. É isso que nós vamos fazer. Que o Colares fez, iniciou, que o PT terminou, que o PT destruiu nas gestões dos 20 anos dele. O PT destruiu o CIEM do Colares. Nós vamos retomar agora. E quais são os principais ativos da tua chapa? O senhor é médico e a Juliana tem a luta histórica na educação, né? Seria justamente essa união? Sem dúvida. A nossa união, a nossa vontade, para nós não falta vontade, para nós não falta representatividade, para nós não falta conhecimento da cidade. A Juliana sempre foi deputada de Porto Alegre, foi vereadora em Porto Alegre, eu fui vereador em Porto Alegre, sou deputado de Porto Alegre. A nossa vontade, a nossa representatividade e toda esse bojo do União Brasil, do PSDB que está conosco, e do PDT. A nossa chapa, eu não vou fazer nenhum juízo de valor das outras. A nossa chapa, modéstia à parte, apresentou para a cidade os melhores quadros que podia. A nossa chapa apresentou para a cidade de Porto Alegre, nesse momento de crise, o que tinha de mais representativo. Será que os outros fizeram isso? O senhor citou o PSDB agora, né? O PSDB do governador Eduardo Leite, tem o Plácio Piratini. Como é que vai ser a participação do governador nessa campanha? Já conversaram com ele? Ele vai aparecer em material? Como é que vai ser essa... Já conversamos com ele, né? O PDT e União Brasil são partidos da base do governo Eduardo Leite, com muito orgulho. O governador Eduardo Leite
há pouquinho tempo atrás, há um mês atrás, fez um importante reenquadramento dos servidores públicos do Estado e que ele merece todo o elogio. São 40 mil servidores públicos que, a partir desse reenquadramento, vão poder prestar serviços públicos melhores para as pessoas que mais precisam, né? O governador tem sido extremamente corajoso, presente, e é para nós um orgulho ter o PSDB junto conosco. E vai ser, eles esperem, vai ser muito presente dentro da nossa campanha e do nosso processo. Inclusive na TV, em propaganda de TV. Esperem, vamos ver o que vai acontecer ao longo dos dias. A gente sempre tenta antecipar aqui, né? Doutor Tiago Duarte, o senhor, com a sua experiência, como a sua experiência de vida e sua experiência profissional podem contribuir em uma vice-prefeitura de Porto Alegre? Eu acho que dá para contribuir muito, né? Eu acho que dentro da nossa relação, que já não é de hoje, minha e da Juliana, do PDT e do União Brasil, junto com o PSDB, eu acho que a gente pode contribuir com experiência, com vivência, com a parte técnica. Nós temos quadros do PSDB também muito importantes na área da saúde, né? Enfermeiros, psicólogos, enfim, pessoas que podem contribuir muito para que a gente seja o mais plural possível. À medida em que a gente ganha a prefeitura, a gente passa a exercer o executivo para todos os porto-alegrenses, para aqueles que votaram na gente, para aqueles que não votaram na gente. E a gente tem essa concepção muito clara. Outra questão muito importante é que na nossa gestão as áreas vão ter como titulares pessoas com expertise naquela área. Nós não vamos ter médico na secretaria, nós não vamos ter advogado como secretário de saúde. Nós vamos ter alguém da área da saúde. Nós não vamos ter na Secretaria de Serviços jogador de futebol. Nós vamos ter um engenheiro, um arquiteto ou alguém que responda por essa área. Então, nada contra. Jogador de futebol tem que estar lá na Secretaria de Esportes, se for o caso, né? Mas é importante deixar isso claro, que critérios técnicos vão ser utilizados para isso, mais do que critérios políticos. A gente vem da atividade política, a gente sabe como é que funciona, mas o cabeça da secretaria, ele tem que ter uma expertise técnica na área. E, na verdade, a prefeitura ela tem que funcionar de forma transversal. Não pode acontecer como é hoje, que cada secretaria é um gueto. Cada secretaria só obedece ao secretário. O prefeito muitas vezes não consegue intervir no que está acontecendo de errado nas secretarias. Isso aconteceu aí, aconteceu na Secretaria da Educação, aconteceu no DEMAI, né? O prefeito não conseguiu intervir. Então, na nossa situação, vai ocorrer diferente. Nós vamos ter técnicos em cada setor para poder atender bem a população. Caso sejam eleitos, eu sei que queria adiantar muito, né? Mas existe alguma possibilidade de o senhor assumir a Secretaria da Saúde? Isso daí tem que perguntar para a prefeita aí. Aí tem que esperar um pouco mais, daí a prefeita... Qual que o senhor pensaria dessa possibilidade? Eu acho que existe essa possibilidade, né? Acho que, francamente e sinceramente, existe essa possibilidade, né? Mas quem é a mandatária, né? A mandatária principal é a prefeita, é ela que tem que fazer essa inflexão, né? E não seria delicado da minha parte antecipadamente. Primeiro nós temos que ganhar, nós vamos ganhar. Mas primeiro nós temos que ganhar e daí depois a gente vai construir com critérios técnicos para atender bem a população. Nós vamos construir todas as áreas. E para ganhar, segundo as pesquisas pelo menos, a chapa tem que tirar votos tanto do Sebastião Mello quanto da Maria do Rosário, né?
Como é que vai ser a estratégia eleitoral para isso acontecer, para virar esse jogo? Eu acho que a coisa está muito bem colocada, né? Quem quer que Porto Alegre continue do jeito que está, sem defesa da cidade, com problema na educação, 8 mil vagas faltando nas creches, escolas de educação infantil, com a maior demanda reprimida dos últimos 10 anos, com pessoa ficando aleijada e morrendo, quem quer isso tem que votar no atual prefeito. Quem quer que a cidade volte 30 anos atrás, piore, tem que votar na candidata do PT. Quem quer dar uma chance para Porto Alegre tem que votar na Juliana Brizola. Tem que votar em nós. Bom, então... Só existem essas três possibilidades, né? Claro que existem outros candidatos que a gente nunca pode desmerecer, são candidatos qualificados, mas com densidade eleitoral, Porto Alegre tem essas três opções. Bom, estamos chegando aí na nossa meia hora de entrevista prevista. Gostaria de fazer uma última pergunta. Caso sejam eleitos, fiquem os 4 anos lá na prefeitura e ao final do mandato estejam deixando a prefeitura e tem uma manchete do Correio do Povo falando sobre como foi esse mandato. O que o senhor gostaria de ler nessa manchete? Olha, eu gostaria de ler que Porto Alegre não tem nenhuma criança sem escola. Eu gostaria de ler que a demanda reprimida é a menor de consultas e cirurgias, é a menor dos últimos 10 anos, e gostaria de ver que as pessoas têm segurança para tocarem os seus comércios e morarem no 4º distrito, no Menino Deus, na Cidade Baixa, no Sarandi, na Vila Farrapos, no Guarujá, no Lami, né, no Morro dos Sargentos. Eu queria ver nessa manchete que Porto Alegre passou a ter, por interferência da administração, um atendimento médico e de saúde mais humano para as pessoas. Era isso que eu teria orgulho de ver e, dentro da matéria, constatar, vocês nominando os hospitais que a gente reabriu, dentro da matéria, as maternidades que a gente reabriu, e isso para mim seria o mais importante, e me sentiria com a missão cumprida. Então agradeço a ti, Dr. Thiago Duarte, deputado estadual vice-candidato na chapa de Juliana Brizola. Agradeço principalmente a você que ficou até o final deste podcast. E o Matriz retorna com mais candidatos à vice-prefeitura muito em breve. Muito obrigado. Muito obrigado, satisfação estar com vocês. Estas entrevistas estão disponíveis no site do Correio do Povo e foram veiculadas também no Jornal Impresso. Eu sou o Diego Nunes, quem roteirizou e apresentou este podcast, que teve a assistência técnica e edição de Wilson Bravo.